Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nós vamos inaugurar hoje a pena de multa. É isso mesmo! Na aula de hoje nós vamos inaugurar a chamada pena de multa disciplinada do artigo 49 até o artigo 52 do nosso Código Penal, ok? Então, artigos 49, 50, 51 e 52 do Código Penal disciplinam a pena de multa, ok? Esses artigos vão apresentar para nós em que consiste a pena de multa, como ela é fixada, quando se dará o pagamento da pena de multa e no caso de não pagamento da pena de multa, qual é a consequência? Convertemos a multa em privativa de liberdade? Já vimos que não. Por quê? Porque a pena de multa não trata-se de uma pena restritiva de direito. Trata-se sim de uma pena alternativa, mas não de uma pena restritiva de direito. Então, diante do não pagamento da pena de multa, ela transforma-se, ela converte-se em dívida de valor, ok? Mas jamais em pena privativa de liberdade. Em especial a pena de multa, né? Ela é aplicada observando o critério bifásico, né? O critério bifásico que é observado na aplicação da pena de multa. Como assim, professor? O critério bifásico é o seguinte: no primeiro momento, o juiz vai estipular a quantidade de dias multa. Logo em seguida, o juiz vai estipular o valor de cada dia multa. Então, pega-se a quantidade de dias multa e o valor de cada dia multa e multiplica. Com isso, nós teremos o valor da pena de multa a ser pago, ok? É muito simples a pena de multa. Vamos iniciar, então, as considerações. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, olha só, a pena de multa, ela também representa uma sanção penal. Por quê? Porque se você for lá no seu Código Penal, artigo 32, o que o artigo 32 do Código Penal fala para nós? As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Então, a multa é uma espécie de pena. Assim como a pena privativa de liberdade não pode passar da pessoa do condenado, assim como a pena restritiva de direito não pode passar da pessoa do condenado, a pena de multa também não. Opa, professor, então peraí. Significa que se o condenado morre sem pagar a pena de multa, o Estado não pode cobrar essa pena de multa dos seus descendentes. O Estado não pode se habilitar, né, para receber essa pena de multa do patrimônio que o condenado deixou. É isso mesmo. A pena não pode passar da pessoa do condenado. E o artigo 32 é explícito. As penas são, inciso 3, multa. Então, a multa não pode passar da pessoa do condenado. Se o condenado morrer antes de efetuar o pagamento, acabou, perdeu. Extinção da punibilidade pela morte do agente, tal qual ocorre na pena privativa de liberdade, tal qual ocorre na pena restritiva de direitos. Uai, se um condenado cumprindo pena em regime fechado morre, não podemos pegar o familiar dele e colocar para cumprir a pena no seu lugar. O mesmo modo ocorre com a pena de multa. Ocorre que algumas pessoas têm resistência em entender essa situação, porque a pena de multa ela se expressa em valores. E uma vez que ela não é paga, ela não converte-se em privativa de liberdade. Ela torna-se dívida de valor. Mas não é porque a pena de multa não paga, torna-se dívida de valor, que ela perde a natureza de sanção penal. Não é por isso que ela perde a natureza de pena disciplinada no artigo 32. Ela continua tendo natureza penal. Ela continua tendo uma natureza e função de pena. Então, ela não pode passar da pessoa do condenado. Ok? Então, vamos lá. A pena de multa é uma sanção penal que consiste no pagamento em dinheiro e
beneficia quem, professor, o pagamento de multa? Beneficia o Fundo Penitenciário Nacional. Vai beneficiar o Fundo Penitenciário Nacional, tal qual as penas de perda de bens e valores, ok? Cujo objetivo é o quê? É o mesmo objetivo das restritivas de direito, é evitar o encarceramento do condenado. Então, tal qual as penas restritivas de direito, a pena de multa, ela também é uma alternativa para evitarmos o encarceramento do condenado. Voltada, claro, para aqueles crimes de menor potencial ofensivo. A pena de multa não deve ser confundida com pena restritiva de direitos. Trata-se de uma pena alternativa com fins aflitivos e também com o objetivo de ressocialização. O Código Penal, aquilo que nós falamos, adotou o sistema bifásico de dias-multa. Assim, a pena multa é fixada em dias-multa e deverá ser paga no prazo de 10 dias, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. E, uma vez não paga, deverá ser considerada dívida de valor e jamais ser convertida em privativa de liberdade, ok? Então vamos lá, uma vez não paga a pena de multa, não adimplida a pena de multa, ok? Ela vai ser considerada o quê? Dívida de valor e jamais convertida em privativa de liberdade, tendo em vista que não estamos diante de uma pena restritiva de direito que substitui a privativa de liberdade, ok? E também nós vamos ver mais à frente que tem um dispositivo específico que fala: transitada em julgada a pena de multa, será considerada dívida de valor. Será considerada dívida de valor, ok? Passemos então para outras análises do nosso artigo aqui referente à pena de multa. Pois bem, passemos agora então para a leitura do texto de lei. Passemos para a leitura do texto de lei. Artigo 49. A pena de multa, conforme nós já vimos, né, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Então, ó, pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário em quantia fixada em sentença. E essa quantia é calculada em dias multa. Como que se calcula a pena de multa? Em dias multa. Primeiro, descobre-se quantos dias multa vai aplicar ao condenado. E depois o valor de cada dia multa. E qual é o teto, professora? Em relação aos dias multa, o juiz não pode estabelecer menos de 10 dias multa, nem mais de 360 dias multa. Beleza, o juiz deverá estabelecer no mínimo 10 dias multa e no máximo 360 dias multa. Ok, e o valor de cada dia multa não poderá ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente na época e nem 5 vezes esse salário, ok? Então veja bem, na pena de multa há 2 tetos a serem observados. Há 2 tetos a serem observados. O primeiro teto é em relação à quantidade de dias multa. Em relação à quantidade de dias multa, deverá ser no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa, ok? O teto do valor de cada dia multa não poderá ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato criminoso e nem 5 vezes, não poderá ser inferior a 1/30 e nem superior a 5 vezes esse salário, ok? Então são esses 2 tetos a serem observados na pena de multa. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos e nem superior a 5 vezes esse salário.
Muito bem. Parágrafo 2º, o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Muito tranquilo. Artigo 49, ele é muito simples. Caput está falando que a pena de multa consiste no pagamento em favor do fundo penitenciário. Está falando ainda que a pena de multa é calculada pelo sistema bifásico, dias multa, fixado em sentença. Os dias multas não podem ser inferior a 10 e nem superior a 360. Muito bem, o valor da multa será fixado pelo juiz, né? E o valor de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da La Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.